Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui nesse canal para gostar de ler. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, né? Eu vou querer expor um pouco sobre o que vem a ser a narratologia, que é a ciência da narrativa em termos simples, e dar alguns conceitos fundamentais, como uma aula mesmo, mas não tão aprofundado quanto. E vou sempre trabalhar com uma prática. A prática vai ser o novo livro do Stephen King, que é Conto de Fadas. É um livro bem legal, mas depois nós falaremos dele, que a função é fazer uma resenha dele. Vai ser uma análise narratológica mesmo do livro. Então, para isso, vamos entender um pouquinho da história da narratologia. Ela surge de duas correntes da literatura, de duas formas de pensamento que surgiram no início do século XX, que é o formalismo russo e também o estruturalismo francês, nós podemos dizer assim. Então, essas duas correntes, o formalismo russo, ele foi uma corrente que começou em 1915, terminou em 1930, depois dos expurgos de Stalin, tudo que ele fez, começou a dar um aspecto de cientificidade para o texto literário. Até então, a crítica literária, a teoria literária, então, elas eram, como que eu posso dizer, considerada no biografismo, mais no biografismo, que é assim, o que interessa para compreender a obra, vamos supor, o que eu sei, qual ferramentas eu pego para analisar essa obra aqui? A vida do autor. Então, o que tiver a vida do autor, o que tiver da vida do autor, do contexto onde ele está, tudo inserido, vai me ajudar a compreender essa obra. Isso não é uma leitura sociologizante, é uma leitura sociológica do texto ou uma leitura onde os meios sociais influenciam na concepção do texto. Não é isso, isso está mais na estética do leitor, mas nós vamos falar isso mais para frente, em outras aulas. Fica-se concentrado mais o formalismo russo, ele vem e se concentra assim, eles falam, vamos parar de ficar, tipo, o que o autor pensou, reconstruir o mundo do autor, tudo, porque isso não dá com todos os textos. Você pega textos da Idade Média, sagas islandesas, por exemplo, que nós construímos mundos viking, tudo, você não tem mais a vida do autor, nem o contexto que o autor escreveu. Então é impossível reconstruir a não ser focar no texto mesmo. Então você foca começar a focar no texto. Aí nós temos alguns nomes proeminentes. Essa aula é mais de caráter histórico informativo, assim. O Victor Slovic é um deles, que ele dá a introdução ao método formal. Então você vai ver a forma do texto, como que o texto se forma, como que dá a poética do texto. Nós podemos citar assim, o formalismo russo. E vai ter o Vladimir Boridenbaum, entre outros, mas vai ter um pensador que ele não fez parte desse movimento do formalismo russo, mas ele é colocado dentro desse movimento hoje, que é o Vladimir Prop, no seu livro A Morfologia do Conto Maravilhoso, onde ele analisa os contos de magia da Rússia, organizado por Afanasiev, e ele analisa 101 contos russos e percebe que existe 7 personagens principais nesses 101 e 31 funções que eles atuam nesses contos. Ou seja, você vai ter o herói, você vai ter o vilão, você vai ter o antagonista, você vai ter o doador, o auxílio mágico, e enfim, você vai ter esses elementos. Aí você vai ter a esfera de ação, que é sempre um afastamento, uma punição que põe sobre o herói, o encontro com o vilão, a sedução do vilão, tudo, e termina com o casamento do herói. Então, o próprio analisou essas 31 funções. Isso é muito importante, que isso foi influenciar a construção da narratologia.